Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Todos acharam? Amém. Assim diz a santa palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos ler todos juntos? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estar em tua casa, na tua casa de oração, Senhor. Que a cada dia, Deus, seja essa, Deus, a nossa motivação. Estar em tua presença, buscar comunhão contigo, Deus, te adorar, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, sabemos que muitas são as aflições, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor livra os justos de todas, Senhor, as aflições. No mundo teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, pois o Senhor Jesus Cristo venceu. E com isso nós temos essa palavra, Deus, para prosseguirmos para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pela leitura da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podem sentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, durante a sua caminhada cristã, após a sua conversão, ele pôde experimentar o que realmente era viver em Cristo, viver como cristão. Outrora perseguidor da igreja, outrora conveniente com a morte dos cristãos, sangue dos cristãos estava sobre as suas mãos, Ele pedia carta às autoridades para perseguir a igreja de Cristo Jesus, a igreja que Cristo comprou com o seu sangue, a igreja que tem um Senhor e o Senhor que reina para todos sempre. Mas nós sabemos o que aconteceu com Paulo após o encontro dele com Cristo. Deus o chamara para cumprir a missão que o Senhor já havia designado a ele há muito tempo. Mesmo sem saber, ele se arrependeu muito, como ele procedia, como ele conduzia a palavra de Deus de maneira incorreta. Só ajeitar aqui, meus irmãos. Mas o que nós podemos compreender, irmãos, é que Paulo, ele teve uma grande experiência com Jesus Cristo. Passou de perseguidor a ser perseguido. Ele pode experimentar, como ele disse, como ele propriamente disse, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago as consequências de um seguidor de Cristo, pois prossigo para o alto, para o alvo, para alcançar a verdadeira recompensa, não a recompensa que no mundo, o mundo diz que tem para nos dar, mas sim uma recompensa incorruptível. É interessante que Paulo aqui, logo no início da carta aos Coríntios, ele começa a falar do ministério que não é motivado por vontade humana, mas sim pela vontade do Senhor que havia chamado ele para cumprir o propósito. Paulo, ele fala que o único assunto do ministério dele é Cristo Jesus. Tanto que ele fala em Coríntios, porque logo no início da carta de 1 Coríntios, porque o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. É essa mensagem que motiva, e por isso eu não me envergonho do evangelho. Porque eu olho para o passado e vejo quem eu era, e hoje eu vejo o resultado do evangelho, desse Deus que me chamou para cumprir a missão.
É essa motivação que dia após dia me leva a servir ao Senhor. Porque se fosse pelas minhas próprias forças, eu não conseguiria. Paulo, ele traz logo esse retrato. Mas nós podemos ver, irmãos, que existem cenários que nos desmotiva na caminhada cristã. E ultimamente eu tenho pensado acerca desse tema, motivação. O que tem motivado as pessoas, o que verdadeiramente as pessoas têm buscado no momento de servir ao Senhor? O que motiva as pessoas a estarem dentro da casa do Senhor ou buscar o Senhor dia após dia? O que nos motiva, irmãos, a vir ao templo do Senhor, a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor? O que nos motiva a fazer uma viagem missionária e pregar a palavra no interior da Bahia, do Brasil, onde quer que nós estejamos? O que tem nos motivado a agradar ao Senhor Jesus Cristo? E Paulo justamente traz essa mensagem aqui acerca da motivação dos cristãos, que não importava quais sejam as suas dificuldades, quais seriam as perseguições, pois quem constituiu, quem criou a igreja foi Cristo Jesus. E quando Jesus ele ordenou aos seus discípulos, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade, e Ele conferiu isso à igreja. A igreja estava avançando, a igreja estava caminhando. Pela graça, a perseguição começou dentro da igreja, e nós podemos ver o retrato de muitas pessoas, por causa da perseguição e das circunstâncias, abandonarem a sua fé. Mas o que eu pude entender, irmãos, justamente isso, o que nos motiva. A fé é algo que nos leva a conhecer a verdadeira motivação. Como diz o próprio vocábulo, motivação, motivo da ação. Qual é o motivo da nossa ação? Qual é o motivo da nossa caminhada cristã? Será os homens? Serão as circunstâncias que são favoráveis? Será que é as pessoas que estão dentro da igreja que me motiva a adorar o Senhor? E Paulo ele começa a dizer justamente isso, irmãos, que a verdadeira motivação de ele cumprir o ministério não vem dele mesmo, pois ele não tem força para suportar as coisas. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas, pois é Cristo quem me fortalece. A motivação vem dele, a força vem dele, a graça vem do Senhor. Por isso é esta a motivação que eu continuo prosseguindo, pregando o Evangelho. É por essa motivação que eu sofro as algemas, açoites, rejeições, prisões. É por amor de vós, para que vocês cresçam cada dia mais e que Cristo seja gerado em vós. Paulo deixou bastante claro que a motivação não era dele próprio, porque senão ele não teria continuado a missão. Mas ele entendeu que Cristo sim é a verdadeira motivação para ele prosseguir na obra missionária. E aqui ele está animando os irmãos acerca disso. Se formos ver nos versículos anteriores, ele vai dizer no versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos desanimados, perseguidos, açoitados, mortos. Quais são as circunstâncias, irmãos, que têm nos proporcionado uma motivação, ou motivado a nossa ação a buscar o Senhor? Será que é a falta de emprego que motiva as pessoas a trabalharem? As pessoas às vezes não amam o que elas fazem, mas sim o que elas ganham. A motivação é o dinheiro? Na maioria das pessoas sim.
Eu trabalho para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar minha família, mas muitas vezes não porque eu gosto do meu trabalho. A motivação às vezes é o dinheiro, ou pode ser outra coisa que me motive a ter um emprego, a falta de desemprego. Só ajeitar aqui. A falta de desemprego muitas vezes tem nos incomodado, e isso é um cenário do nosso país. A gente vê os nossos governantes tentando sanar o impacto, os impactos da pandemia. Muitas coisas, vou pedir a Jorge que me ajude, senão não vou conseguir. Som. Muitas vezes as pessoas recorrem a recursos que são passageiros e acaba se esquecendo que nós temos uma vida eterna e que temos que prestar contas a Deus de muito do que nós fazemos. Muitas vezes a nossa motivação tem sido uma motivação errada. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus com motivações erradas. Motivações que não aproximam de Deus, mas sim afasta dia após dia as pessoas de conviverem com o Senhor, porque a motivação é errada. Por isso Paulo diz logo no início do versículo 16, por isso não desfalecemos, mesmo mediante as circunstâncias, mesmo mediante a perseguição, a nossa motivação é maior do que todas essas coisas. Eu posso todas as coisas porque é Cristo quem me fortalece. O interessante, irmãos, que eu estava vendo um vídeo que chamou muito minha atenção a respeito da vida. O que nós temos feito da nossa vida? Qual é a motivação para viver? O que nós buscamos para a nossa vida? E aí eu vou pedir à irmã Camila que me ajude. O vídeo é rapidinho, é 2 minutos e os irmãos vão ver. E ele vai falar acerca da vida. Qual é a verdadeira motivação para nós vivermos? O tema do vídeo é a corda da vida. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? Enquanto isso aqui e todo o restante, isso é loucura. Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui.
Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Olha essa última pergunta aí. Para que você está vivendo? Qual é a motivação da sua vida? O que é que você tem buscado para a sua vida em um curto prazo de tempo, que é a nossa vida? Como o Tiago disse, a nossa vida é que nem um vapor que aparece e logo se desvanece. A nossa vida é curta, irmãos. Nós não sabemos do dia de amanhã. Mas muito das nossas motivações hoje, agora, vai refletir na eternidade. E é isso que Paulo está falando. Que o nosso corpo, ainda que esse corpo seja corruptível, o homem exterior, por conta do pecado, dia após dia, nós estamos perecendo. O nosso corpo físico está perecendo. Quantos de nós hoje olha no espelho e diz, poxa, eu não sou mais como eu era antes. Hoje a realidade é outra, né? Quando a gente, dia de sexta-feira a gente joga bola, a gente vê a realidade. Quando chega nos 30, 40, o vigor não é mais o mesmo. Aí os meninos, pau na gente, lá no futebol. É a vida. O nosso corpo está perecendo. O nosso homem exterior está se corrompendo dia após dia. Mas o que Paulo está falando aqui é que não seja esse o motivo para desanimarmos na caminhada cristã. Quantas pessoas que têm anos e anos de evangelho e acaba se desanimando e a sua fé acaba se esmorecendo. Porque, irmãos, a sua motivação tem sido errada. O seu depósito de confiança tem sido colocado em coisas passageiras. Coisas que está ali num pedaço da corda que é pequena. E acabamos esquecendo que existe uma vida eterna para vivermos com o Senhor. Acabamos trocando, é o que Esaú fez, né? Trocou um momento ali de matar a sua fome com um prato de lentilha, do que viver uma geração toda adorando ao Senhor e servindo ao Deus Todo-Poderoso. Temos trocado, irmãos, coisas eternas por coisas passageiras. E Paulo chama a atenção dos irmãos justamente acerca disso. Se motive para servir ao Senhor. Tenha uma ação correta. Tenha uma atitude que te aproxima de Deus. E não uma atitude que te afaste do Deus Todo-Poderoso. Porque as nossas escolhas aqui na terra, hoje, no hoje que nós estamos vivendo, vai refletir lá na eternidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a motivação. Não porque eu tenho segurança na minha saúde. Foi como o irmão José Santos estava falando aqui de manhã. Quantos de nós em 2019 não fizemos planejamentos para o ano de 2020? E fomos surpreendidos. Ninguém estava preparado. Mas isso é a vida. Hoje você está aqui. Mas daqui a alguns segundos você sabe se você vai estar aqui? E qual tem sido a sua motivação para aproximar a sua vida de Deus? Será que você tem olhado muito para a parte exterior, como Paulo falou, para esse corpo corruptível? E esquecido de nutrir, de alimentar o homem interior, que se renova dia após dia? Tem muitas pessoas que se utilizam da palavra do Senhor e dizem assim, a palavra de Deus se renova dia após dia. Isso não está na Bíblia, irmãos. Nós sabemos que Deus é eterno e a sua palavra é eterna. Mas o que fala é lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor que se renovam dia após dia. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos hoje aqui aproveitando esse pedaço da corda. E como não viver para o Senhor, e como não agradar ao Senhor no pedaço dessa corda,
pensando em viver uma eternidade juntamente com esse Deus? Reflitam bem a respeito disso. O que tem me motivado a vir à casa do Senhor? Será que eu tenho feito isso como obrigação, como Jesus falou com os fariseus? Vocês apenas vivem rituais, mas o seu coração está longe de Deus. Por dentro, vocês estão fedendo como sepulcro. A sua motivação é uma motivação errada. Vocês têm a palavra, vocês têm as escrituras, você tem a verdade, mas vocês não têm o espírito de adoração. Qual tem sido a nossa motivação para estar diante do Senhor? E com essa reflexão, irmãos, eu pude perceber duas motivações que as pessoas têm. Primeiro, a motivação por afastamento. Existem pessoas que vêm para a igreja justamente pensando: eu vou para a igreja para que eu não possa ir para o inferno, por medo do inferno. Eu quero afastar esse medo do inferno indo para a igreja. E eu sentando num banco, ouvindo a mensagem e vou para a minha casa, tá bom, tá satisfeito. Mas a palavra de Deus não nos fala isso, irmãos. E o maior exemplo de tudo isso é Jesus Cristo. Porque ele ia por templo, porque ele ia para a sinagoga. As pessoas vão para o templo com medo de ir para o inferno, mas se esquece de que dentro do templo você tem que manter um relacionamento com Deus. Você tem que buscar intimidade com o Senhor. É nesse local que você ora a Deus, é que você pede ao Senhor: Senhor, me renova dia após dia. Eu quero buscar essa comunhão. Enquanto eu estou vivendo aqui nesse corpo corruptível, eu quero te adorar com todas as minhas forças. Essa é a minha motivação. Eu venho ao templo porque eu quero manter uma comunhão com o Senhor. Eu venho ao templo porque eu sou grato ao Senhor pelo que Ele fez. Eu venho ao templo porque Deus tem um plano maravilhoso em minha vida e na vida das pessoas, na qual olharão para a minha vida como exemplo. Essa deve ser a motivação certa, e não por medo de algo, não por medo de ir para o inferno, porque isso é consequência de uma vida afastada de Deus. E quantas pessoas estão afastadas do Senhor? E quantas pessoas estão dentro da igreja, mas por dentro estão vazias, por dentro estão pedindo ajuda. Eles estão ouvindo de um Cristo que restaura e cura, mas por dentro estão doentes, estão necessitando de cura espiritual. Muitas pessoas se preocupam com a Covid, sim. Existe uma precaução, existe uma medida a ser tomada, existem cuidados. Mas isso não se compara ao prazer e à motivação de estar na casa do Senhor. Ainda que esse corpo exterior se corrompa, nós cremos que o homem interior se renova dia após dia, e sem a presença do Senhor não tem renovação. A vida vem dele, a restauração vem dele. E a motivação por afastamento é justamente isso, por medo de ir para o inferno, mas eu esqueço de uma parte eterna, comunhão com o Senhor. Buscai a comunhão e a santificação, sem as quais ninguém verá a Deus. Ninguém se aproximará do Senhor sem a santificação e sem a comunhão. É necessário. Outro exemplo, muitas pessoas se relacionam com outras por medo de ficar sozinhas, mas não percebe que o relacionamento e o casamento tem um papel fundamental dentro da humanidade. Deus nos criou para a sua glória, e quando eu escolher uma pessoa para casar, é justamente isso, para glorificar a Deus, e para mostrar que Deus tem um relacionamento com a humanidade, e que dentro do meu casamento, eu tenho que glorificar a Deus com a minha esposa. Mas é por isso que nós vemos um cenário de divórcios, de brigas, porque as pessoas perdem o foco da verdadeira motivação. Se não for para a glória de Deus, eu não vou.
eu não me relaciono. Se a pessoa não está vivendo em Cristo, eu não me relaciono, porque é capaz de me atrair para o mundo do que mais perto de Deus. Então as pessoas se motivam em casar com as pessoas para afastar a solidão, para afastar às vezes a condição financeira, o desemprego. Ah não, aquela pessoa vai me manter, o meu marido vai me manter, né? Medo, receio de ficar sozinho, mas perdem a verdadeira motivação de agradar e servir ao Deus Todo-Poderoso. É isso que tem movido as pessoas: emprego, dinheiro, fama, riquezas. Mas louco, essa noite pedirão a sua alma: para quem você tem preparado? Paulo falou: eu perco aqui para ganhar lá na eternidade. Eu estou sendo rejeitado aqui na cidade de Corinto, eu estou sendo rejeitado aqui em Éfeso, mas é por amor de vocês, para que vocês conheçam a vida eterna, para que Cristo dia após dia seja gerado em vós. Essa é a minha motivação. Quando nós saímos para evangelizar, nossa motivação é que as pessoas conheçam a Cristo Jesus, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas mudem o seu modo de ver as coisas. Isso é arrependimento, metanoia, mudança de pensamento. E isso quando nós fomos motivados a vivermos para a graça de Deus. Outro tipo de motivação, motivação por aproximação. E aí eu vou pedir a ajuda da irmã Camila. O exemplo de motivação é justamente isso: Jesus Cristo. Ele foi o verdadeiro exemplo de motivação. É Ele que nos motiva dia após dia a buscar ao Senhor. Primeiro, Jesus ele ia ao templo porque é uma casa de oração. Mateus 21, versículo 13. O profeta Isaías falando, Mateus 21, 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covis de ladrões. Quando Jesus viu a situação do templo, em que as pessoas estavam com motivações e pensamentos erradas dentro da casa de Deus, da casa que o profeta Isaías profetizou dizendo: esta casa será chamada casa de oração, casa de comunhão com Deus, e vocês estão transformando a casa de Deus em covis de ladrões. E Jesus desceu a madeira, né? Jesus corrigiu eles. A motivação de Jesus é manter comunhão com Deus, por isso que ele estava no templo. Era um local de oração, era um local de se comunicar com Deus, de buscar essa intimidade, de buscar essa comunhão que o mundo não pode dar. E quantas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja com motivações erradas, não oramos, não conversamos com Deus, entramos vazios, saímos vazios. Existem pessoas assim, pedindo socorro, e muitas vezes a gente não nota isso, mas a palavra de Deus fala que Deus conhece e sonda os nossos corações, e mesmo assim, Ele nos fala dia após dia, através da sua palavra: não desanime, prossiga, avance, não tenha medo, eu venci o mundo, se alegre, se motivem, pois a palavra de Deus está em vós. João falando aos irmãos: eu vos escrevi, e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Então, é esse motivo de aproximação que Jesus nos ensina, está dentro da casa do Senhor, a casa de oração, para manter comunhão com o Senhor. O segundo, Jesus ia ao templo porque era um local de louvor. Salmos 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores
de Israel. Jesus ia ao templo porque sabia que o nome do Deus Todo-Poderoso é exaltado no meio dos louvores. Ele, sendo Deus, estava no meio dos louvores. E se nós viemos à casa do Senhor com a motivação de adorar Ele, de servir a Ele, com o nosso louvor, o nome dele será exaltado. É essa motivação que eu devo estar na casa do Senhor, que eu devo vir ao templo, e não por obrigação ou para cumprir um ritual, mas para engrandecer e entronizar o nome do Senhor, pois Ele é digno de receber a honra, a majestade e o louvor. Essa era a motivação de Jesus estar dentro da casa do Deus Todo-Poderoso. Primeiro, para manter comunhão. Depois, para exaltar e louvar o teu santo nome. Essa deve ser a nossa motivação. Ainda que as circunstâncias exteriores venham sobre as nossas vidas, um desemprego, uma doença, não importa as circunstâncias, irmãos, nós servimos a um Deus que vai além dessas coisas, que vai além das perseguições, um Deus que nos fortalece e que tira a força em nós onde não há força, pois a força vem dele, a força vem do Senhor. E Jesus estava no templo justamente isso, porque ele via que pessoas entravam lá com vários tipos de motivações, mas existiam pessoas que estavam voltadas para entronizar o nome do Senhor no meio dos louvores, o Deus Santo. E é essa motivação que deve tomar o nosso coração. Outra motivação por aproximação: Jesus Cristo estava dentro da casa, do templo, na sinagoga, curando e ensinando as pessoas. Nós temos que estar aqui na casa do Senhor para aprender, porque em Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A restauração é a palavra de Deus que nos motiva a prosseguir semana após semana, dia após dia. Cada segundo que nós respiramos é a glória de Deus se manifestando em nossas vidas, é a misericórdia do Senhor se renovando sobre as nossas vidas. Mas tem muitas pessoas que perdem a sua oportunidade, gastando o seu tempo com coisas passageiras, e não olhando para as coisas eternas. Jesus Cristo falou justamente isso: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansioso pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Deus sabe que você necessita de todas essas coisas. Se preocupe em glorificar ao Senhor, em agradecer ao Senhor. Se hoje você tem que comer, glória a Deus. Se amanhã você tem pouco que comer, glória a Deus. Se você não tem nada que comer, glória a Deus, porque Deus provê todas as coisas, e Ele quer saber qual é a nossa motivação em servir a Ele. Olhemos para a palavra do Senhor, irmãos, e percebamos que é Ele que nos motiva dia após dia, é Ele o motivo de nós estarmos aqui domingo após domingo, estarmos na nossa casa adorando, servindo, estarmos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dando testemunho. É a Deus que deve ser glorificado. Se não for esse motivo, para que nós nascemos? Se não for para a glória de Deus. Pensemos nisso. A vida é comparada a uma corda. Existe um pedacinho aqui na terra em que nós estamos vivendo, momento este passageiro, mas lembremos que existe um tamanho enorme e eterno para vivermos ou longe de Deus, afastados de Deus, ou próximo da sua graça e da sua misericórdia. Que nós possamos refletir acerca disso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Paulo está falando justamente isso. A morte tinha poder sobre a nossa vida, mas hoje ela só tem poder sobre a parte física corruptível, e não sobre a parte espiritual, pois aquele que está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É esse homem que se renova dia após dia, porque é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos renova, é em Cristo que nós temos a vida eterna. E como não pensar nas coisas que são lá do alto? Colossenses 3, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo está querendo direcionar, irmãos, e tirar o olhar dos irmãos para o sofrimento das circunstâncias desfavoráveis e olhar para algo invisível, algo que os olhos não veem, e isso só conseguimos enxergar com os olhos da fé. Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível manter comunhão com esse Deus. Por isso que nós possamos nos aproximar do Senhor, nós possamos vir à casa do Senhor com a motivação correta, com responsabilidade, com raciocínio, que o nosso culto deva ser dirigido ao Senhor de maneira consciente, racional, e que possamos nos entregar ao Senhor como sacrifício santo, vivo e agradável ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos depender da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos, vamos